todos. Na próxima a gente se vê. Um beijo, bons estudos. Valeu, Má, obrigado. Pessoal, eu não falei bom dia para alguém, porque já que eu citei o nome de todo mundo, se eu não citar vai ficar chato, hein? Quem entrou depois? Acho que é a Luana, né? Bom dia. Bom dia também, entrei depois. Bom dia. Quem? A Rô, né, Rô? Bom dia. Difícil para entrar aqui, não sei o que acontece comigo. É? Bom dia. Mas você chegou, isso que importa, e os últimos serão os primeiros. Está certo. Bom, gente, vamos lá então. Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Um de cada vez. Eu posso fazer, Leandro? Tá, por favor. Então tá. Então vamos fechando nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo, entrando nessa sintonia maravilhosa de grupo. Vamos aguardando toda a presença maravilhosa dos nossos mentores, de Jesus, Nossa Mãe Maria, para que possamos, através das palavras que serão estudadas nesse momento, possam entrar realmente no nosso coração, para o nosso conhecimento, e pedimos, Jesus, esteja conosco durante todo esse estudo, e te agradecemos pela presença de todos, que assim seja, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Primeira coisa, lição de casa, não precisa só levantar a mão. Quem leu, levanta a mão aí. Deixa eu ver. 1, 2. Quem mais? 3. Deixa eu ver. A Bernadette, o Carlos. Legal, gente. Isso, a Mônica. Então tá bom. Mas como a gente falou, né? A Rosângela leu, não tem problema nenhum. Bom, o que acontece? A gente falou que a gente vai fazer essa abertura, eu devo falar aí uns 30 minutinhos, né, a respeito do que a gente preparou, né? Eu dei uma lida também, li mais de uma vez, aí fui grifando os pontos importantes para a gente bater um papo, né? E aí, o que acontece? Nos últimos 15 minutinhos, a gente vai deixar aberto para cada um falar o que sentir no coração, para fazer os comentários, falar o que aprendeu, falar o que gostou, o que não gostou, e fazer pergunta também, né? E aí, qualquer um que souber a resposta pode responder, né? Os meninos que estão no centro há 30, 40 anos, pode ajudar a gente a responder, né? Mas, o que acontece? A gente pede que vá anotando as perguntinhas para o final, mas se durante a explanação aí quiser fazer uma perguntinha, é só levantar a mão também, tá? Não é nada tão rígido assim, né? A gente precisa dar uma organizadinha, mas se quiser fazer alguma pergunta no ato que está falando, né, que acha que vai ser necessário para compreensão naquele momento e achar melhor não deixar passar, só levantar a mão, tá bom? Bom, seguinte, gente, vamos começar do capítulo 1, como a gente falou, óbvio, e óbvio também que o capítulo 1 é uma introdução para o livro, né? O que acontece? O que ele fala aqui nesse capítulo? Ele faz, na realidade, uma defesa a respeito do que seria a nossa vida, da onde a gente veio, para onde a gente vai, e aí cabe um parênteses muito interessante, né? Inclusive foi isso que me atraiu há 30 e tantos anos atrás também para a doutrina espírita, né? Porque ele vai com o dedo na ferida. O que acontece? Quantas de nós, e acho que todos que nós estamos aqui, boa parte é por esse motivo, quantos de nós não perguntou de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Então, realmente é uma doutrina assim, libertadora, ao passo que traz responsabilidade, mas é libertadora porque ela vai com o dedo na ferida, ela vai justamente nas principais perguntas do ser humano, não é? Então, nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre as teorias. Quais teorias existem, né? A gente vai ver parte a parte, né, seguindo um pouquinho o texto, conversando, batendo um papo, mas a gente já pode adiantar que ele fala de 3 coisas, né? Então, a primeira coisa, a gente nasce, cresce, morre e acaba, né? Então, é a crença do nada,
que eles falam aqui que é o niilismo, a crença do nada, né? Morreu, pronto, acabou, já era, você nunca foi, nunca cheirou, nunca fedeu, o que você fez não interessa, as relações que você teve não interessam, o que você aprendeu não interessa nada, ou seja, né, qual a vantagem de viver, né? Então, é isso que o livro vai falar um pouquinho para a gente também, né? Que esse tipo de crença, de certa forma, é um pouco perniciosa, né? Imagina a gente viver acreditando que depois disso daqui não tem mais nada, nada de nada, né? Agora, uma coisa interessante também é que se quando a gente morre, a gente volta para o nada, significa que a gente veio do nada, né? Então, também é um negócio interessante, são algumas questões que ele faz no livro aqui para mostrar para a gente que certas filosofias não se sustentam, né? Como é que a gente deveria voltar pelo menos para a origem, né? E como é que a gente volta para o nada? Então, a gente foi criado do nada, né? Então, essa é uma primeira teoria que ele discute. A segunda teoria seria a absorção pelo todo. Então, a gente é criado e quando morre, a gente é absorvido pelo todo, mas também caracteriza uma perda de individualidade, a perda do nosso eu, né? Então, a gente se transforma em algo, mas em algo que não teria mais a consciência do eu, né? E a terceira ideia que ele vai falar para a gente é aquela que a gente acredita no Espiritismo, que é a continuação da vida, não é? A continuação da vida e a permanência do eu e a permanência da nossa individualidade, não é? Então, esse é o resumão básico desse capítulo 1. Vamos ver parte a parte, né? Então, o capítulo começa assim, ó, com Kardec fazendo uma série de reflexões, uma série de perguntas aqui para a gente, ó. Nós vivemos, nós pensamos e nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Afinal de contas, é o que a gente fala a vida inteira, né? A única certeza que a gente tem é a morte, né? Mas, ao deixar a Terra, para onde a gente vai, né? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser? Tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Sim, claro, com certeza, né? Vale a pena. Então, graças a Deus a gente já tomou, né, por base, já tomou por escolha essa doutrina nossa, consoladora, que nos diz o contrário, né? E vamos adiantando, porque muito do que eu vou falar está para frente, né? Então, nesse primeiro capítulo, no comecinho, fala assim, né? Toda criatura sente a necessidade de viver, de gozar, de amar e tal, né? E diga-se sobretudo que ela será mais feliz do que já foi, o seu coração palpitará de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se basta um sopro para dissipá-las, né? Porque além dessa grande verdade, né, que para morrer basta estar vivo, a gente também sabe que basta um sopro, né? Então é muito importante a nossa doutrina e tal também, porque no geral, mesmo nós, né, a gente reflete muito mais na morte quando ela se aproxima da gente, né? Quando morre gente distante, dificilmente a gente fica refletindo. Mas quando morre alguém perto da gente, a gente se sente muito mais próximo da morte, a gente começa a refletir. Outras doutrinas, ou pessoas que não seguem nenhuma doutrina, né, sente um grande pavor da morte e acaba refletindo só nessa hora. O espírita sente tristeza também quando perde um ente querido, mas a gente tem uma consolação muito grande, né, que é o próprio Jesus e o próprio Espiritismo, né? Mas a gente percebe em alguns velórios que a gente vai, pessoas desesperadas, né, desesperadas, se atirando sobre os caixões. Então, assim, são irmãos nossos que, de alguma forma, eles estão demonstrando que não confiam no futuro, né? Porque se confiasse no futuro, saberia que
que existe, não é? Que existe esperança para o nosso futuro, né? Então, o Espiritismo vem nos convidar a essa reflexão, né? Já pensou se a gente vivesse com essa incerteza, né? Esse capítulo fala muito sobre incerteza também, né? Que dor é viver com essa incerteza, né? Essa incerteza, essa falta de fé, de crença no futuro, né? Então, por mais que a gente se alegre na vida, do que serviria isso se a gente soubesse que com um sopro tudo isso seria aniquilado, né? Então, vem agora esses esclarecimentos mostrar para a gente que a gente não precisa desse medo, né? E aí ele complementa, haverá algo mais desesperador do que a ideia de destruição absoluta? Eu não sei vocês, lá para os meus 11, 12 anos, eu ficava imaginando como seria quando eu morresse. E eu imaginava exatamente isso, né? Que poderia. Uma das hipóteses era essa, a destruição absoluta. E eu posso garantir para vocês que ele não exagerou na palavra desesperadora, né? É desesperador a gente achar que vai morrer e vai perder a nossa individualidade. É desesperador. Graças a Deus a gente já acredita diferente, mas eu fico imaginando a importância da gente saber isso, até para esclarecer, né, amigos e familiares nossos. E tem uma coisa interessante que está acontecendo com a gente, sabe? Meu pai passou dos 70 anos, né? E ele nunca foi assim. Ele tem a sensação de Deus, é um homem do bem e tal, mas ele nunca se preocupou em estudar muito a espiritualidade e tal, né? E a nossa família vai para o centro espírita há mais de 30 anos, né? Eu, minha mãe, minhas irmãs e tal. E uma coisa muito interessante é que agora que ele passou dos 70 anos, ele se interessa pelos assuntos. Então a gente para trocar uma ideia e ele ouve com atenção. Então, assim, né? Com todo respeito, mas ele já deve estar preocupadinho que a qualquer momento ele pode levantar o braço e pode ser a senha dele, né? É óbvio que isso por causa de uma causa natural, mas a gente sabe que a gente pode ir a qualquer momento, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, a qualquer momento a gente pode se deparar com um irmão, não é? Ou porque ele está envelhecendo, ou porque ele está doente, que ele está precisando de um esclarecimento desse. E a gente poder fazer esse esclarecimento, e pela confiança que esse amigo, esse ente querido tem em nós, a gente vai poder confortá-lo bastante, tirando ele dessa ideia, como a gente disse, desesperadora, não é? E dando para ele uma visão, né, de esperança e de futuro, né? Então, é isso aí. Que necessidade a gente... Aí ele vem perguntando também, né? Que necessidade a gente teria de se esforçar para ser melhor, não é? Da gente se constranger na repressão das paixões se a gente não vai colher nenhum fruto futuro, né? Então assim, se cuida da saúde, você fala, para quê? Eu vou morrer, vai acabar, não é? Se melhora e tal, né? Mas para quê? Se eu não espero nada no futuro, né? Então assim, a vida de quem não acredita em nada no futuro, ela é o quê? De certa forma, né? De certa forma, assim, modo geral, ela é o quê? Ela é meio irresponsável, né? Meio irresponsável, meio inconsequente, porque ele não espera nada do futuro, não é? E porque esse vive, né? Inteiramente no presente, na plena satisfação dos seus apetites materiais, nada aspirando para o futuro. Então, se torna individualista, materialista, né? E, infelizmente, totalmente contrário àquilo que Jesus veio pregar para a gente, né? De ser fraterno, de ser solidário, de ter empatia pela dor do outro, né? Então, quando a gente acredita que nada vale a pena, não vale a pena também ser solidário, não vale a pena ser caridoso, uma série de coisas, né? No rodapé dessa introdução, está dizendo assim, ó, é a nota do tradutor, né? A aproximação da morte sob a ideia do nada acarreta às criaturas mais cultas
essa desesperança amarga, né? E foi o que a gente já falou aqui. Então, se a gente acreditasse no nada, o nosso pensamento ele iria ficar focado somente no presente, não é? E o que levaria, e essa preocupação exclusiva no presente levaria a gente naturalmente a pensar em nós acima de tudo ou antes de tudo, não é? Então levaria a gente a um dos principais males da humanidade, a um dos principais males, né, que Jesus, o Evangelho e o amor vêm pedir para a gente combater, que é o quê? O egoísmo, não é? Então, o que a gente pensaria se a gente achasse, né, que não existe mais nada no futuro, né? Essa ideia, continuando a discutir essa ideia do nada, né? A gente iria querer o quê? Gozar enquanto vivesse, gozar ao máximo possível, não é? E gozar imediatamente, ou seja, ser imediatista e só pensar em gozar a vida, né? Então, também quando chega a essa outra conclusão bastante grave para a sociedade, né? Essa conclusão de gozar de qualquer maneira e cada qual por si, que a felicidade nesse mundo cabe ao mais esperto. Ou seja, né? Essa ideia do mais forte tem que prevalecer, né? Que o mundo é dos espertos e tal. Infelizmente, tudo isso são consequências da humanidade toda vez que não acredita num porvir, não é? Porque se a gente não acredita que a gente é resultado das nossas ações, né? Que essas ações terão consequências, que isso tem uma continuidade, então é simplesmente viver, se divertir, se preocupar com o próprio umbigo e nada mais, não é? No máximo, quando a gente não tem uma crença no futuro, que nossos irmãos, ou a gente mesmo se apega nos filhos, né? Porque acha que o único jeito da gente ter a nossa continuação é através dos filhos. Então a gente vê também pessoas que estão muito preocupadas, não que não deva se preocupar, mas muito preocupado com o que vai deixar para o filho, se vai deixar uma herança, que quer deixar tudo para o filho e tal, né? Uma coisa assim que a gente pode caracterizar de certa forma de meio imatura, né? Porque, na realidade, essa questão o Evangelho vai explicar para a gente, né, que essa questão de laços sanguíneos e laços espirituais tem uma certa relatividade, né? Hoje eu posso ser filho, né, consanguíneo do meu pai, amanhã a gente pode ser só amigos, né? A gente sabe disso. Então, se o respeito humano consegue deter alguns, que freio? Oi? Ele saiu, acho. O Celso tá aí ou saiu? Acho que ele saiu, coitado. Acho que ele ia avisar que ia sair, eu não vi que ele levantou a mão. Desculpa, né? Se ele voltar, a gente dá a palavra para ele. Foi mal. Se o respeito humano consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm, não é? Então, de novo, né, nós seríamos assim totalmente inconsequentes se a gente não soubesse da vida futura e das consequências que os nossos atos podem trazer, não é? Então, se existe uma doutrina malsã, né, segundo aqui o item 2 do capítulo 1, se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois que rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade, fundamento das relações sociais. Né? O item 3, basicamente, só vai desenvolver um pouco mais sobre isso, né? Falando que, se em alguma circunstância todo um povo se convencer que dentro de 8 dias, ou um mês, ou um ano ele será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviveria, que não restará mais nenhum traço de cada um após a morte, né? O que faria esse povo durante esse tempo? Esse povo, ele iria trabalhar para se melhorar, para se instruir, se esforçaria para sobreviver. Nós, se soubéssemos que tudo estaria acabado dentro de 8 dias ou um mês, a gente respeitaria, né, os direitos dos outros, os bens dos outros e a vida dos nossos semelhantes, né?
A gente se submeteria às leis, a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima, ou até mesmo a autoridade paterna? Haveria a ele qualquer espécie de dever? Seguramente não, né? Então, a ideia do nada, de novo, é muito perniciosa, né? Muito perniciosa. Então, dando sequência aqui no item 3, ó, sejam quais forem as consequências, se o niilismo fosse uma doutrina verdadeira, teríamos de aceitá-la. E não seriam os sistemas contrários nem a ideia do mal que ela pudesse produzir que poderiam eliminá-la, né? Então, se diz, o que lhe falta nesse século de positivo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos e também a concordância de algumas doutrinas com os dados positivos da ciência, né? No rodapé está falando assim, ó: eu serei numa vida futura o que fizer de mim mesmo nessa vida, né? Então o tradutor está dando um esclarecimento. Nada do que tenha adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá. Por isso representa uma conquista para o meu adiantamento, né? Então ele está explicando aqui que, conforme a gente acredita, é algo bem diferente de acreditar no nada, né? Por quê? Porque a gente vai ser o que a gente fizer de nós mesmos nessa vida, o que a gente está acostumado a ouvir, né, e acreditar. A gente sabe que a gente é resultado das nossas obras, né? Celso, você quer falar, meu irmão? Pode tirar do mudo se você quiser falar. Não, o ícone dele está lá com a mão levantada. Uhum. Gente, alguém quer falar alguma coisinha? Fica à vontade aí, tá? Que eu sei que, por mais que a gente tente não deixar, pode ficar meio cansativo só eu falando. Alguém quiser dar uma contribuição, pode ficar à vontade. Sentiu no coração de fazer um comentário, fica à vontade, viu? Tá bom? Senão a gente vai continuar, né? Aqui ainda, nessa nota do rodapé, a respeito do item 3 desse capítulo, ele fala assim, ó: o espírito é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individuais. A gente falou no começo do nosso bate-papo, né? A gente adquire mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, mais responsabilidade, né? Todo conhecimento traz responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Por que o Espiritismo ele dá total liberdade? Porque a gente fala bastante, mas é uma grande verdade, é bem baseado naquilo que Paulo escreveu, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, assim, o Espiritismo ele não proíbe nada, né? Você nunca vai ouvir o Espiritismo dizer que é proibido tomar qualquer tipo de decisão, que é proibido o divórcio, né? É claro que a gente não vai contra as leis, né, que já existem, por exemplo, não matar, não adulterar e tal, né? Mas ainda assim está escrito, não faça isso, né? Mas ninguém pode nos proibir, né? E tem uma parte aqui na frente que é um negócio muito interessante falando sobre o livre-arbítrio também, que a gente vai falar depois, né? O porquê que existe o livre-arbítrio. Na realidade, o livre-arbítrio também é uma faca de dois gumes, né? Eu não sei se a gente já havia pensado nisso ou não, se a gente já havia refletido, mas lendo esse capítulo eu falei, poxa vida, né? Que, entre aspas, que sacanagem, né? Porque o livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, né? E a gente vai ver por quê. Mas, de novo, né, vamos enfatizar, o Espiritismo é a doutrina da liberdade, porém com responsabilidade, né? A gente precisa ter muita responsabilidade. Conforme a gente vai crescendo em conhecimento, é aquela história dos nossos irmãos índios, né, que são inimputáveis porque eles não conhecem as leis, né? Eles não conhecem as leis dos homens, então eles não podem ser culpados por várias coisas aí das leis dos homens por ignorar. Então, quando a gente ignora alguma coisa, a gente é menos culpado, né?
Quando André Luiz chegou no plano espiritual, acusaram ele de suicídio, ele não estava entendendo nada, mas é que, na realidade, a morte dele veio em decorrência do vício no cigarro e ele era médico. Então, ele não podia dizer que ele não sabia que o cigarro causava câncer, não é? Então, ele tinha responsabilidade, sim, e embora tenha sido, entre aspas, um suicídio indireto, foi um suicídio, né? E ele mesmo não entendeu nessa hora, né? Ele tinha a compreensão de que o cigarro trazia esses problemas, mas ele não tinha a noção da responsabilidade dele em relação à vida, em relação ao cuidado com o corpo, em relação ao cuidado com esse veículo que nos é emprestado, né? Porque tudo na Terra é emprestado, até o nosso corpo físico, né? Então, no item 4 fala assim, ó, em face dessa situação, o Espiritismo vem opor um dique à invenção da incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos que ela arrasta, mas também dos fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com o olho a alma da vida futura, né? Então, o Espiritismo vem descortinar tirar mais esse véu, para que a gente entenda o porquê da gente tomar cuidado com as nossas ações, porque existe uma continuidade, sim, né? E como o livro traz aqui, né, a justiça divina, de uma maneira ou de outra a gente será cobrado. Ninguém vai ser castigado, mas de uma maneira ou de outra a gente vai ser cobrado, né? Cada qual é livre, sem dúvida, no tocante à crença, podendo crer em qualquer coisa ou mesmo não crer em nada, não é? A negação do futuro, apoiando-se na autoridade, seu saber e na ascendência de sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução, incorrendo numa grande responsabilidade. Então, a gente estando sabendo ou não o que vem depois, não é? As consequências de não se crer em nada, a gente vai responder por ela sim, sabendo ou não. É claro que, de novo, é mais culpável aquele que tem o conhecimento do que aquele que não tem o conhecimento. Mas as leis divinas são iguais às leis da gravidade. Uma vez eu ouvi dizer um negócio, é muito interessante. Por exemplo, você pode ou não acreditar na lei da gravidade, certo? Mas se você pular do 15º andar, você vai morrer, tá? Porque a lei da gravidade vai atuar. Então, a lei divina é a mesma coisa. Eu posso crer ou não, mas ela vai atuar, né? Ela vai atuar. Bom, a outra crença foi aquilo que... Até então, a gente está falando tudo sobre a crença no nada. A próxima crença que pode ter é a absorção no todo universal. Então, quando a gente nasceu, a gente pegou uma partículazinha do todo universal, encarnou, viveu, não sei o que, desencarnou, volta para o todo universal, como uma gota que cai no oceano. E aí você deixa de ser a gota Ângela, a gota Leni, a gota Rosângela, a gota Leandro, não é? E passa a ser de novo uma gota do oceano, não é? Uma gota qualquer do oceano, sem nenhuma individualidade, sem nenhum gosto, sem nenhum vínculo social, nenhum vínculo familiar, sem nada, né? Os conhecimentos que a gente adquiriu, a gente cai e se mistura ao nada. Isso daí foi uma coisa que eu já tive medo também, né? Então, a primeira coisa que eu tive medo era de virar um nada. Aí depois eu falei, não, mas tudo bem. E se eu voltar para lá e cair como se fosse uma gota no oceano, né? Aí eu tinha medo disso também. Porque vamos falar a verdade, né, gente? Do que valeria estudar, trabalhar, sorrir, sofrer, chorar, amar, evoluir, estudar e não virar nada. Não é? Eu acho que isso não é egoísmo, né? Eu acho que Deus deu esse discernimento. Por que a gente tem inteligência? Por que a gente sofre, chora, sente, pensa e depois vai virar nada? Então não é uma questão de egoísmo, eu acho que é uma questão de permanência, né? De permanência, de amor próprio, né? Da nossa individualidade, né?
Então, graças a Deus não é assim. Graças a Deus não é assim, não é? Então, essa doutrina da absorção no todo universal, né, ela diz que cada indivíduo, ao nascer, como eu disse, né, absorve uma parcela do princípio que lhe dá vida. Né? E com a morte, essa alma retorna ao elemento comum e se perde no infinito como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina, ela já representa, né, essa ideia, essa filosofia, ela representa um certo avanço àquela do total materialismo. Mas ainda assim ela é tão perniciosa quanto. Os resultados são os mesmos. Afinal de contas, a gente não leva nenhum crescimento para lá, não é? E as relações sociais serão igualmente rompidas. O essencial para o homem aí ele afirma, né? O essencial para o homem é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser, né? Então, de novo, essa mesma ideia. Se a gente não conservar o nosso eu, para que eu nasci homem, o outro mulher? Para que um foi mãe, o outro não foi? Para quê? Para que e por quê? Não é? Um nasce cego, o outro nasce, não é? São. Para que um nasce rico, o outro nasce pobre? E tantas coisas que não se aplicariam, né? Qual a justiça disso também, não é? O quanto uma pessoa que nasce com sérias dificuldades financeiras ou até mesmo de saúde, ela pode ser comparada a alguém que nasceu com plena saúde em berço de ouro. Não tem como comparar, não é? Oi? Não, pode deixar aqui, por favor. Então, ele está falando aqui que as duas doutrinas são igualmente perniciosas e igualmente desesperadoras. Eu também acho e senti na pele, eu acho desesperador pensar nisso. Essa última ideia, né, da absorção pelo todo universal, excita o egoísmo da mesma maneira que o materialismo. Tá? Aí ele faz uma série de raciocínios, né? Então, assim, como que uma gota saindo do mesmo mar, uma é boa, outra é ruim? Um é um gênio, o outro é um idiota. Saiu do mesmo mar, não é? Como é que podem gotas saídas do mesmo mar serem tão diferentes? Um tem propensão para o bem, o outro tem propensão para o mal. Um tem qualidades inatas, o outro tem inteligências precoces, né? Existem os bons e os maus instintos. Como que a gente explica que essas gotas saíram do mesmo oceano? Da mesma maneira, da mesma forma? Como, não é? Se a gente parte dessa gotinha, todo mundo partisse assim, né? Como que pode? Nasce um gênio, nasce o outro idiota, né? Então, a alma, voltando ao todo universal, de que saíra, após haver progredido durante a vida, outra objeção que ele faz aqui, né? Se todo mundo, quando sai desse suposto oceano, se a gente saísse desse suposto oceano, não é? A gente, independente de qualquer coisa, do ponto de partida de cada um, todo mundo evolui, não é? Aí, quando a gente volta para esse oceano, a gente deveria levar, todos nós, uma certa melhoria para esse oceano, concorda? Então, aos poucos, esse oceano deveria ir melhorando também, uma vez que essas gotinhas voltam melhoradas para o oceano. Qual que é a objeção que ele faz? Então, por quê? Depois de tanto tempo, esse oceano ainda gera gotinhas com tendências tão más, com tendências tão atrasadas. Você entendeu? Então, assim, não faz sentido. São objeções que ele faz, ou seja, com a nossa razão, a gente poder refutar. Para que servem esses argumentos? Poxa, será que a gente está se doutrinando de novo, né? Será que a gente vai virar mais espírita agora, né? Não. Na realidade, na minha opinião, essas objeções são importantes para quem, de repente, der a oportunidade da gente estabelecer um diálogo benéfico com essas pessoas e eles vierem com algumas objeções, a gente já tem como refutá-las, né? Serve de argumento para a gente, né? Então, tudo isso serve de argumento para a gente, né? Aí olha lá, só para falar exatamente como está no livro. Como se explica
que dele saiam incessantemente almas ignorantes e perversas. Quer dizer que esse mar ele nunca se melhora, né? Então não faz sentido. Então, nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas seria, né, nessa causa, seria independente da divindade, né? E o universo seria uma imensa república sem presidente, onde todos ou cada um é seu próprio chefe com poder absoluto. Então, imagina, né? Dá para imaginar que seria, assim, uma grande bagunça, não é? Não teria a mínima ordem. Já pensou se todos nós fôssemos nosso próprio chefe e a gente não respondesse para ninguém? Seria uma loucura, né? Então seria uma desorganização, seria o caos. E que não é o que a gente vê, né? Por mais que algumas coisas pareçam estar fora do lugar, a gente sabe que tudo está sob o controle de Deus. E não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, né? Então, ele segue aqui falando que a gente pode pôr numerosas objeções a esses sistemas, né? Como, por exemplo, como que um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir, né? Então, nessa história de que todo mundo seria uma coisa só com Deus, né? Como é que um todo imperfeito poderia ser a soma de tantas partículas imperfeitas, né? Então, na realidade, nós somos criaturas, somos parte da criação, né? Mas Deus é Deus, né? E nós somos criatura, porque senão, dadas as nossas imperfeições, Deus não seria perfeito, né? Outra objeção: como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, poderia compor, né? Porque ele está falando assim, ó, se cada parcela está submetida à lei do progresso, Deus também deveria progredir, não é? E se ele deveria progredir, em algum momento ele deveria ter sido muito imperfeito. Deus também teria sido imperfeito na sua origem. E se ele foi imperfeito na sua origem, como que um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber leis tão harmoniosas, tão admiráveis, de unidade de sabedoria e de previdência que regem o universo? Então, Deus é perfeito, e a gente não pode se misturar, não é? Trazendo aí um problema de lógica, né? Porque Deus não poderia ser perfeito se fosse a somatória de todos nós, não é? A somatória de que Deus seria o resultado de nós todos somados, não é? Então Deus teria nele imperfeição, e a gente sabe que Deus é perfeito, né? E aí ele conclui, né? Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só fato puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta, né? E aí, inclusive, vem Kardec, né, com aquela frase dele, falando que se em algum momento o espiritismo desmentir a ciência, para a gente ficar com a ciência, né? Porque Kardec realmente ele era um cientista, né? E a gente sabe que a ciência ela vem correndo atrás, principalmente das coisas que o espiritismo, a gente falou na reunião de ontem, né? O espiritismo já fala da glândula pineal há 150 anos e tal, e agora que a ciência vem dizendo que os médiuns realmente têm diferenças, inclusive hormonais e tal, né? Então, se em algum momento o espiritismo ou a religião contrariar a ciência, né, ele pede para ficar com a ciência. Embora, lógico, desde que a ciência tenha chegado nesse nível, né? Existem algumas coisas que a ciência está chegando só agora, né? Bom, no item 9, do ponto de vista moral, as consequências são também inteiramente ilógicas. A princípio, temos para as almas, como no sistema precedente,
a absorção num todo e a perda da individualidade. Sem admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, né, que é esse pessoal que acredita que tudo é uma coisa só, que elas conservem a sua individualidade, né? Nesse caso, Deus não teria uma vontade única. Em consequência, não haveria nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus, como nenhum interesse em fazer o bem, podendo fazer impunemente o mal, desde que ela é o soberano Senhor de si mesma, né? Então, ainda falando, se a gente não tivesse nenhum ser superior acima de nós, se nós fôssemos donos, né, exclusivos da nossa vontade. Nós somos donos do nosso livre-arbítrio, mas a gente sabe uma receitinha bem antiga, né, dos nossos avós aí, que o direito de cada um vai até onde começa o do outro. Então a gente tem o direito ao nosso livre-arbítrio, mas não de atravessar o arbítrio do outro, porque assim como eu tenho livre-arbítrio, todo mundo tem, né? Então eu quero que respeite o meu e nós devemos respeitar os nossos irmãos. Gente, eu estou um pouquinho atrasado, né? Porque já era hora de deixar vocês falarem, né? Eu vou tentar correr um pouquinho, mas se não terminar também não tem problema, né? Eu vou falar só mais uns 5 minutinhos para deixar todo mundo falar um pouquinho, né? Todo mundo que quiser falar um pouquinho. E aí no item 10 ele fala: além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações do homem, apresentam-se, não é? Como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões que de fato levantamos. E aí ele vem resumindo, né? Então, a gente tem, portanto, só 3 alternativas, que é o que a gente falou lá no começo: o nada, a absorção no todo, ou a individualidade da alma antes e após a morte. E é essa última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É ela também que constitui o fundo de todas as religiões desde que o mundo existe. Então, assim, independente de acreditar como o Espiritismo nos ensina, a maioria das religiões, né, seja católica, protestante, né, evangélica e tal, elas creem também, né? A diferença é que acredita que vai para o céu, ou para o inferno, ou por purgatório, e é algo que a gente vai ver que o Espiritismo explica de forma totalmente diferente, que céu e inferno são estados da alma, né? Céu e inferno são estados da alma. Mas tanto para os nossos irmãos crentes quanto católicos, né, independente deles desencarnarem e achar que vão ficar mortos até o dia da salvação, até o dia do juízo final e da ressurreição, eles acreditam o quê? Que quando isso acontecer, eles serão eles, né? O João vai ser o João, a Maria vai ser a Maria. Então é isso que está falando nesse trechinho aqui, né? Todas as religiões, no geral, acredita que a gente mantém a nossa individualidade, né? Porque, na realidade, senão não se baseia, não ficaria fundamentado, né, o fato de as religiões explicarem para a gente que a gente precisa se melhorar cada dia mais, né? Precisa se melhorar por quê? Por causa da certeza de um porvir, por causa da certeza de um amanhã, não é? Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender de suas qualidades pessoais, não é? Porque seria irracional admitir que a alma atrasada do homem perverso, estivesse no mesmo nível que a do homem bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que sejam responsáveis é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio haverá fatalidade, com esta a alma não poderia ter responsabilidade. Isso aqui é a parte que eu falei para vocês, que o livre-arbítrio é uma faca de 2 gumes. Então, assim, as almas devem ter responsabilidade pelos seus atos. Se a gente não fosse livre para escolher entre bem e o mal, a gente não poderia ser responsabilizado. Então, a graça do livre-arbítrio vem junto com o fato da gente poder ser responsabilizado, né?
Eu achei isso bem interessante. É a faca de dois gumes. Gente, fica à vontade para abrir os microfones e falar alguma coisa, comentar, perguntar, e qualquer coisa a gente continua desse item na próxima aula. Um de cada vez. Começa aí alguém comentando sobre isso, ó. Tá vendo? O livre-arbítrio é uma faca de dois gumes, né? Já tinha pensado sobre isso ou não? O livre-arbítrio é que, né? Pode falar, Leni. Eu, da minha parte, preferia ter vindo sem o livre-arbítrio, porque o meu só me lata, né? Então, assim, realmente, né, ter a opção de escolha é o que faz de nós diferentes um do outro, né? Então, esse livre-arbítrio, eu acho que, na verdade, é a melhor parte, né? Porque a gente nunca pode atribuir a ninguém nem o nosso fracasso, nem o nosso sucesso. Então, esse livre-arbítrio é o que dá, assim, a verdadeira possibilidade no impulso da nossa encarnação, né? Então, gente, é difícil. Melhor seria sem livre-arbítrio. Tá? E quando a gente se pega naquela situação assim, pai, eu sei que eu posso decidir, mas fala para mim que lado ir, porque eu não sei para onde. Aí nessa hora eu falo, eu preferia não ter o livre-arbítrio mesmo. Quantas vezes, quem nunca, né? Mas assim, a explanação foi bem legal, deu para fechar bem assim, a ideia, né? A diferença do nada, do niilismo, do conteúdo, foi muito boa essa colocação. Obrigada. Eu que agradeço, Leni. Eu vou prometer melhorar mais para a próxima. O Carlos levantou a mão, a Renata também. Pode abrir alguém o microfone e pode falar. Então, vou falar eu. Eu anotei aqui, e desculpa, porque eu não tinha visto, viu, Leandro, que tinha disponibilizado, eu estou com tanta coisa assim, aí eu vi agora, né, o texto, aí eu fui abrindo e fui marcando as coisas que você foi falando. Não tem problema, porque eu li quase o livro todo. Tá bom. Aí eu anotei a frase que você falou, se eu errei, tá? Você falou assim, que acho que tem a ver com isso do livre-arbítrio, o Espiritismo nos dá liberdade, mas com responsabilidade. E eu fico pensando como que tudo isso volta para a gente, volta para o nosso interior, tudo, né? O que você faz com as coisas que acontecem com você, para a gente sempre pensar e tomar as melhores decisões. E eu tinha ficado apreensiva com aquilo que você, né, eu estou novata aí no estudo, que vai todo mundo para o mesmo mar, e eu gostei, né, de saber que tem essa diferenciação, essa individualidade, porque seria incoerente, né, se a gente temos esta liberdade, mas com responsabilidade, então nós temos a obrigação, acredito, né, ética, de nos tornarmos melhores para corrigir as coisas que não foram legais, que a gente ou fez, ou que já está aqui nesta vida fazendo para a gente evoluir e sermos melhores. Sim, é uma grande demonstração da justiça de Deus, né? Uma grande demonstração. E quando mais a gente falou na aula inaugural, né, no nosso resuminho, né, sobre a importância da gente entender a justiça de Deus para conseguir aceitar, né? Quanto mais a gente evolui nesse entendimento, melhor a gente aceita. E a gente costuma falar, e acho que é uma grande verdade, quando a gente não concorda em alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, na realidade é pura falta de compreensão. Então, quando a gente estiver se revoltando ou não compreendendo, é sinal que a gente precisa sentar e estudar mais um pouquinho. O Carlos levantou a mão, não? O Celso deixou a mão levantada e foi tomar café. Alguém mais quer falar, gente? A Rô, quer falar, Rô? Tá bom. Não, Carlos, não, Leandro, tá tudo bem. É que eu fiz uma coisa, mas não é, não. Vou falar não. Tá tudo bem, viu? Você está falando então, muito bem. Que isso, imagina. A gente está aprendendo junto, né? É muito bom para mim o estudo também. Muito bom. A Cícera quer falar? Isso. Bom dia para vocês. Obrigada pela oportunidade de participar desse curso de leitura, né? Porque, assim, eu já comecei a ler esse livro há um tempo atrás, mas, assim,
é muito mais gostoso e é muito mais profunda a leitura, essa leitura em grupo, né? Eu gostei muito dessa leitura em grupo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, a leitura, o estudo, o conhecimento nos liberta, e a partir do momento que nós temos esse conhecimento, a gente tem maiores opções de... Desculpa a minha fala assim, simples, comum, mas é assim que eu vejo. Não, amém. A partir do momento que a gente tem maiores opções de escolha, aí é só não querer errar, né? A partir do momento que você tem o conhecimento, fica mais fácil de você seguir um caminho que vai te levar para a evolução, que vai te levar para o crescimento e te tirando dos erros. Então, é muito, sabe assim, é muito gostoso. É uma sementinha que desabrocha. Obrigada pela participação. É verdade. Obrigado a gente. E esse é o objetivo mesmo da gente estudar junto, né? Às vezes sozinho a gente lê, aí se depara com alguma coisa que não entendeu direito, a gente para, né? E você falou coisas importantes aí, muito importante, muito importante. Legal. Gente, o Carlos tinha levantado? O Carlos ainda está aí? Não? A Keiko quer falar? A Leni? Não, eu só queria dizer que o Carlos está com a mão levantada desde a primeira pergunta que você fez. Então, eu acho que ele não está querendo sair. Não, eu tô pintando e tô ouvindo tudo aqui, entendeu? Eu não percebi que a mão estava levantada, mas já que eu tô citado, eu vou falar rapidinho aqui. Você vê, né? Eu conheço tanta gente e tal, e tem muitos amigos meus que são de outras religiões e tal, alguns evangélicos, e é interessante, né? Alguns que me permitem, assim, uma discussão, assim, um pouco mais filosófica, né? Eu sempre questiono, né? Eu falo assim, então, vamos imaginar, né? Se a gente realmente levasse literalmente tudo isso que vocês acreditam, né? Seria supor de que Deus ele é limitado, né? Que Deus errou. Vamos, por exemplo, eles falam muito na questão do demônio, né? É muito ainda a fé por coação, pelo medo. Eu falo assim, na minha cabeça não entra, né? Deus, se a gente admite a existência, por exemplo, do demônio, a gente tem que admitir que Deus criou o demônio, já que ele criou tudo. E aí, admitir que Deus criou o demônio é equivalente a dizer que Deus errou, né? Aí, uma vez eu questionando esse amigo, né, a gente filosofando, eu falei assim, por exemplo, veja os estudos geológicos falam, né, que a Terra a gente pegou de segunda mão, foi mais tempo dos dinossauros, você vai num museu de história natural, tá lá os esqueletos dos dinossauros, né? Então, que a Terra veio do Sol, que até hoje não esfriou, a gente vê vulcão expulsando lava. Aí, quando entra nesse impasse, eles falam assim, não, eu só sei que é o que está escrito na Bíblia, entendeu? Então, é aquela fé cega, né? Então, ela é alentadora, porque você sabe sobre a morte, que foi o início do que o Breno está falando. Dá para imaginar que o fim absoluto, a extinção total, o vazio, eu não acredito, meu Deus do céu, é cruel você tirar de uma pessoa de que após a morte tem algo mais, é uma alta. Então, eu acho que o bem que fez para o Breno, fez aqui, certamente vai fazer bem para as pessoas que eventualmente estejam próximo da morte ou mesmo passando por um sofrimento muito intenso, né? De saber que ela não está sozinha, de que aquilo vai passar, de que a felicidade está por vir, etc, 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 né? Acho que nos próximos capítulos que a gente for estudar, os depoimentos que o Kardec seleciona, né? Ele coloca lá espíritos infelizes, equivocados, espíritos em condições medianas, espíritos que tiveram uma vida construtiva, e o que adveio depois da morte. Isso dá um elemento de comparação, e aí a gente começa a usar como metro para a nossa vida, né? Então quer dizer que se eu continuar dessa forma, existe a... né? Legal. O Carlos tá falhando um pouquinho, irmão. Eu acho que o espírito morte, para encerrar, é isso aí.
Obrigado, Leandro. Você conduziu muito bem, viu? Muito amoroso, fraterno, acolhedor. Obrigado. Imagina, obrigado vocês. Eu queria falar 2 ou 3 coisas rapidinho, né? Falando sobre o futuro, né? Tem uma frase que o Genésio sempre gosta de repetir, que está na doutrina, né? Como que faz para morrer bem? Para morrer bem, basta viver bem, não é? Outra coisa interessante é essa criação maravilhosa que o ser humano teve, né? A criação do diabo, né? Porque se não fosse o diabo, a gente ia pôr a culpa dos nossos erros em quem, né? Uma vez o Whindersson Nunes, ele fez uma brincadeira se caracterizando de diabo, e ele fala, eu tô cansado. A mulher queima o arroz, fala que foi o capeta. Você acha que eu tenho tempo para ficar queimando o arroz da mulher? Né? Então, o diabo acaba sendo uma grande desculpa, né, para a nossa vida. Claro que a gente sabe da influência dos maus espíritos e a gente precisa se cuidar, né? Mas a gente não pode comprar a nossa consciência querendo pôr culpa de tudo no mal ou no diabo, né? Na realidade, tudo que acontece para a gente tem a ver com os nossos atos, né? E o que a Cícera falou que me chamou a atenção, ela falou como que esse conhecimento nos dá ferramentas, né? Para se defender e escolher bem. E é aí que vem a responsabilidade, já que a gente tem as ferramentas, a gente tem que usar, né? É isso aí, é aí que vem a responsabilidade. Irmãos, a gente já estourou o horário, infelizmente. Eu gostaria de bater papo por bem mais tempo, né? Mas a gente precisa ser rigoroso com o horário, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos a participação. Deve ser agora, daqui 15 dias, o próximo encontro, mas a gente vai divulgando certinho a data, tá bom? Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Deixa eu ver, eu vou escolher um aqui. A Vera. Ainda não, Leandro, ainda Não? Tá. não. Então, Bernadette, Tá. você pode fazer para a gente? Faço sim. Tá, por favor. Vamos, neste momento, agradecer por esse estudo maravilhoso, pela oportunidade que cada um aqui presente está tendo em ter um conhecimento mais profundo sobre a nossa doutrina, sobre os ensinamentos que Jesus nos ensinou, sobre a nossa reforma íntima, sobre o nosso autoconhecimento, sobre as nossas ações, sobre o nosso livre-arbítrio e as consequências dele. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, por estarmos juntos. Nada acontece por acaso, e por um acaso estamos todos unidos aqui neste momento. Que tenhamos uma excelente semana e que possamos estar novamente reunidos aqui para os novos estudos daqui 15 dias. Que assim seja. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Gente, obrigado, bom domingo. Nicanor, da próxima você não escapa, hein? Vai ter que falar. Tchau, gente. Fica com Deus. Bom domingo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Até mais. Domingo. Tchau. Obrigado a todos. Até. Obrigada. Ai, olha, você vê esse moleque, esse menino é lindo demais, gente. A Maria não tinha visto, a Maria. Não? Você aqui. Como é que sai? Eu não consigo sair aqui. Não? Não. Como que sai aqui, Gabi? Já acabou a reunião. Eu nunca sei como sai.